Olá pessoal, tudo bem? Para quem não lembra de mim, meu nome é Eric, eu sou responsável pelas aulas de Sociologia de vocês, tá? Essa é a nossa terceira aula, a gente já teve aula em 3 modalidades diferentes, né? A gente teve uma aula presencial, onde a gente falou sobre as ciências sociais como um todo e como é o saber científico nas ciências sociais. A nossa segunda aula já foi uma live, né? Onde a gente conversou um pouquinho sobre estratificação social. Né? Nessa segunda aula a gente até fugiu um pouco do tema, porque eu estava com um cronograma de falar primeiro sobre antropologia com vocês, e só que eu achei que esse momento de pandemia era oportuno para a gente conhecer um pouco essa questão da estratificação social em si. Tá? E agora a gente vai retomar o cronograma, a gente vai conversar sobre antropologia, né? Nesse primeiro momento. E a antropologia é uma das 3 ciências sociais que a gente conhece, né? Antropologia, ciência política e sociologia. Se você quiser estudar antropologia no Brasil, você tem que entrar em uma graduação de ciências sociais e estudar as 3 ciências juntas a princípio. Lá do meio para o fim da sua graduação, você vai poder escolher. Daí você pode focar os seus estudos em antropologia, pode focar os seus estudos em sociologia ou em ciência política, tornando-se um bacharel em cada uma dessas áreas. Ou uma quarta opção seria você se tornar um licenciado nas ciências sociais, que vai te habilitar a lecionar, tá? A dar aula de sociologia, por exemplo. Tudo bem? E a antropologia? A antropologia ela é uma ciência recente, né? Ela é relativamente nova, perto de outras construções científicas que a gente tem, mas é muito importante, né? Nesses últimos 2 séculos, ela tem um significado muito importante para o desenvolvimento das sociedades, principalmente a nossa interpretação de como as sociedades funcionam, tudo bem? E o que significa antropologia em si? Né? Antropologia significa o estudo do homem. Antropo, homem, logia, estudo. Só que esse estudo do homem, né, a gente deve encarar como um estudo da humanidade, tá? Esse homem que está descrito no conceito de antropologia, ele deve ser entendido como humanidade, certo? E a antropologia ela tem várias áreas de atuação, né? Aqui no Brasil, normalmente a gente encontra só uma, que é a antropologia cultural. Mas a gente tem outras escolas de antropologia, que são a antropologia biológica, física, né? A antropologia cultural, que eu já citei, e a gente também tem algumas áreas de antropologia que são relacionadas à arqueologia, né? É uma antropologia que caminha junto com os estudos arqueológicos. Cada uma tem o seu método e sua forma de análise diferenciadas entre si, tá? E a gente aqui no Brasil estuda normalmente a antropologia cultural. E como que surgiu, né, essa escola, né, essa nova ciência, né, a antropologia? A gente percebe um desenvolvimento antropológico, um desenvolvimento da antropologia a partir do século XIX, mais ou menos, com os nossos chamados antropólogos evolucionistas, que é onde a gente vai dar o foco da nossa aula hoje. A gente vai falar um pouco dessa antropologia evolucionista e dos riscos que ela trouxe e das implicações que ela trouxe, né, no saber científico do período. Como vocês sabem, né, a partir do momento que a gente teve as descobertas de novos continentes, como as Américas no século XV, XVI, a gente, a gente teve uma abertura para novos mundos, né? Então a gente teve uma série de viajantes que escreveram relatos dessas viagens e relatos de como funcionavam essas sociedades tão diferentes das sociedades europeias que eles estavam acostumados, né?
eram relatos impressionantes, eram relatos que, para quem nunca tinha visitado um local daquele, para aquelas pessoas que visitaram aquele local, né, você percebia que havia uma surpresa muito grande no quão diferente eram as formas de organização, as formas de se viver naquelas sociedades, né? E esses relatos de viagem ajudaram os colonizadores a explorar essas sociedades, de certo modo, né? Foi através desses relatos que eles conseguiram entender e compreender um pouco mais como funcionavam essas sociedades indígenas e, e poderiam explorá-las de uma forma mais adequada, né? O colonizador gostaria de explorar com mais eficácia, né, essas comunidades para poder extrair o que eles precisassem, né? A igreja ela tinha um interesse muito grande em catequizar esses indígenas, né, trazê-los para o cristianismo. E através desses relatos de viagem, através dos relatos de alguns jesuítas que foram em busca da catequização dos indígenas, né, a gente teve os primeiros documentos, né, históricos que falavam dessas sociedades. Então, esse período colonialista ele tem ele tem uma função muito importante para os primeiros estudos antropológicos. Mas o saber científico, né, o interesse científico nessas sociedades, ele só se deu efetivamente a partir no final do século XVIII, início do século XIX. Tá? O, essa, essa ciência em si que foi produzida foi a antropologia evolucionista a princípio. Tá bom? E quem foram os primeiros a produzirem esse conhecimento científico, né? Esse conhecimento científico da antropologia, né? Através dos estudos desses documentos, né? Desses relatos de viagem que outras pessoas fizeram, né? Porque, só retomando uma coisa, por que a gente não fala que aqueles relatos de viagem já eram algum conhecimento científico que estava sendo produzido ali? Porque eles não tinham método, né? Eles só tinham a vontade de documentar aquilo através da visão daquele colonizador, daquela pessoa que estava explorando aquele local naquele determinado momento. Então era um relato muito pessoal, você via muita pessoalidade, você via muita pessoalidade. Não tem muito que fugir. A gente via muita pessoalidade mesmo naqueles relatos, o que impedia aquilo de ser um documento efetivamente científico, o que tirava daquele documento uma metodologia, uma forma de análise mais científica, né? Então, a partir do século XIX, a gente teve alguns cientistas que se debruçaram a estudar esses relatos e a se dedicar a uma ciência antropológica através da análise desses relatos. Esses primeiros caras foram Lewis Henry Morgan, Edward Tyler e James Fraser. Tá? Esses meninos aí foram os primeiros cientistas que compuseram o time dos antropólogos evolucionistas. Tá? E no que consiste a antropologia evolucionista em si? A antropologia evolucionista, ela defende que todas as sociedades elas estão passando por um processo evolutivo. Tá? E a primeira etapa desse processo evolutivo seria a selvageria, que são as sociedades ditas primitivas, né? E a última etapa desse processo em si evolutivo, né, é a civilização, né? E o que eles entendem como civilização? Eles entendem como civilização a civilização europeia na qual eles viviam no período. Tudo bem?
Então, você tinha uma escadinha social que você tinha que subir até chegar o nível de perfeição e de organização social das sociedades europeias, né? E essa visão, né, ela foi muito influenciada pelo darwinismo e por um outro teórico que era o Herbert Spencer, né, que era um dos criadores de uma teoria chamada darwinismo social, né? São teorias que hoje são refutadas, né? Essa questão do darwinismo social, né? São teorias hoje refutadas completamente e que alegam que há diferenças de desenvolvimento, inclusive baseados em questões biológicas entre os seres humanos, né? Algumas dessas teorias defendiam a existência de raças humanas mesmo, e cada raça tinha sua limitação biológica e física, e cada uma poderia contribuir com uma função específica, né? Por exemplo, os caucasianos tinham mais desenvolvimento intelectual, enquanto que os etíopes eram usados mais para trabalhos braçais e assim por diante, né? São teorias que hoje não fazem o menor sentido, mas que serviram de base para essas questões da antropologia evolucionista, que estabeleceu que as sociedades também seguem um rumo histórico de desenvolvimento e a tendência de todas elas é chegar no padrão das sociedades europeias, tá bom? Então, para o Morgan, né, que é o principal teórico dessa teoria evolucionista, a gente tem 3 estágios de evolução social. E dentro desses 3 estágios, a gente tem 3 estágios também, né, que é o estágio inicial, o intermediário e o final. Quais são esses 3 estágios de evolução social? É a selvageria, a barbárie e a civilização. Tudo bem? E quais são os critérios para você avaliar, por exemplo, se uma sociedade vai estar dentro da selvageria, dentro da barbárie ou dentro da civilização, né? O Morgan ele estabeleceu vários critérios para fazer esse tipo de avaliação, né? Alguns deles são forma de subsistência, o governo, a linguagem, a família, a religião, a arquitetura e a propriedade, tá? Então, baseado nesses critérios, ele conseguiria estabelecer, né, em que posição da evolução social aquela sociedade se encontrava, né? Os 2 principais critérios eram a existência ou não de um Estado e também a propriedade privada, que para esses cientistas, né, era o ápice da evolução, né? Você ter uma sociedade onde a propriedade privada é respeitada e há um Estado que organiza essa sociedade, que centraliza os poderes dentro dessa sociedade, né? Então, o que é uma sociedade em estado de selvageria? O que é um grupo social em estado de selvageria, né? Você tem, por exemplo, para esses cientistas, um grupo social de selvageria, ele teria uma dieta à base de peixes, uso do fogo, lascas de pedra como ferramentas e a invenção do arco e flecha, né? A invenção do arco e flecha seria o ápice do estágio de selvageria, né? Seria um indício de que essas sociedades estão no final desse estágio de selvageria. O estágio de barbárie, né, ele já contempla o uso de cerâmica, a domesticação de animais, cultivo de plantas e sistemas de irrigação, o uso de tijolos e de pedras para a construção civil, né, e o ápice, né, do estágio de barbárie, que seria o estágio final de barbárie, seria a fundição do ferro, ou seja, o uso do ferro para a criação de ferramentas, de armas e de armaduras, por exemplo, né? E o que caracteriza uma sociedade em estágio de civilização?
seria o uso do alfabeto fonético e a escrita. Né? Ele partiria do uso do alfabeto fonético e da escrita até aquele momento em que o Morgan estava descrevendo uma sociedade civilizada. Né? Então, até a atualidade seria uma sociedade civilizada, desde o uso do alfabeto fonético até da escrita até agora, por exemplo. Tudo bem? Eu vou citar aqui, eu vou ler uma frase do James Frazer, uma frase não, né? Um trecho de uma obra do James Frazer, que é um desses cientistas, né? Um desses antropólogos evolucionistas, para vocês entenderem o que eles queriam dizer naquele período, tá? Um selvagem está para um homem civilizado, assim como uma criança está para um adulto. E, exatamente como o crescimento gradual da inteligência de uma criança corresponde ao crescimento gradual da inteligência da espécie. Assim também, um estudo da sociedade selvagem, em vários estágios de evolução, permite-nos seguir aproximadamente, embora, é claro, não exatamente, o caminho que os ancestrais das raças mais elevadas devem ter trilhado em seu progresso ascendente, através da barbárie até a civilização. Em suma, a selvageria é a condição primitiva da humanidade, e se quisermos entender o que era o homem primitivo, temos que saber o que é o homem selvagem hoje. Então, gente, se vocês perceberem, tá? Me desculpem pelo corte aí no meio, é que eu não estava conseguindo enxergar direito. Aí eu tive que usar um pouco de luz aqui, porque aqui está escuro. Para vocês observarem, né? O Fraser, nesse texto, ele comparou o estágio de selvageria com uma criança em fase de aprendizado, tá? E essa criança em fase de aprendizado é o selvagem que eles observam nas sociedades ditas primitivas, né? O que eles consideram, né, como sociedade primitiva, que eram as sociedades indígenas, sociedades com organizações sociais, né, tribos africanas, sociedades que possuem organizações diferentes das europeias, da europeia naquele período, tá? E essa comparação que o James Frazer fez dessas sociedades com uma criança, ela já diz muito sobre o que a antropologia evolucionista está propondo aí, né? E cabe a gente agora questionar esse saber científico que foi produzido naquele período. Tá? Essa antropologia evolucionista, ela já foi rebatida no início do século XX, né, principalmente com dois antropólogos que foram muito importantes, né, e que foram divisores de água e considerados efetivamente os pais da antropologia, né, que foi o Bronisław Malinowski e o Franz Boas. Tá? Primeiro, esses caras, o James Fraser, o Morgan, o Edward Tyler, eles foram duramente criticados por serem considerados antropólogos de gabinete. O que é um antropólogo de gabinete em si? O antropólogo de gabinete é aquele antropólogo que debruça seus estudos somente através da observação que outras pessoas fizeram dentro daquelas sociedades. Então, eles tomavam para si aqueles relatos, né, de exploradores e usavam esses relatos para construir o seu saber científico. Isso seria o que um antropólogo de gabinete faz, né? Então tudo que é antropologia de gabinete, ela deve ser criticada, ela deve ser refutada? Não. Existem ótimos estudos que não foram feitos em campo na área de antropologia. Um deles eu acho que eu já até comentei com vocês em aula, né? Foi a tese do Floresta Fernandes, falando sobre a função social da guerra na sociedade tupinambá, né? Ele também fez uso desses relatos de viagem, mas ele usou um método científico de distanciamento
desses relatos, onde ele percebeu, né, ali a questão etnocêntrica que havia nesses relatos, né? E produziu um estudo de muita qualidade sobre a sociedade Tupinambá, uma sociedade que ele não chegou a conhecer de fato pessoalmente, mas que através desses relatos ele conseguiu produzir uma obra muito importante na área da antropologia para o Brasil. E o que é esse termo etnocentrismo que eu acabei de falar para vocês? Esse termo etnocentrismo, ele é outra dura crítica que foi feita aos antropólogos evolucionistas, porque eles tomam para si a visão, né, de que a organização da sociedade europeia, a forma como a sociedade europeia estava estruturada, a organização do Estado, da família, da economia e de todas as outras de todas as outras formas de organização social que a sociedade europeia produziu naquele período, ela era o ápice da evolução humana. Ou seja, eles estavam tendo uma visão de cima para baixo daquelas sociedades, né? Eles olhavam para aquelas sociedades como sociedades inferiores. E isso causava uma valoração daquele estudo, uma valoração daquela análise. Então, eles estavam dando um valor negativo, um valor inferior para aquelas sociedades através do método de análise deles. Isso é muito perigoso para ser usado, porque isso fechou a visão deles para a forma como realmente aquelas sociedades, para a complexidade que aquela sociedade, na qual aquelas sociedades se organizavam. E teve um efeito muito negativo também para o processo imperialista que aconteceu nos séculos XIX e XX, porque aqueles estudos eles acabavam por justificar, né, eles davam uma justificativa, né, eles davam uma melhor, né, como que a gente pode dizer, eles facilitavam a vida dos colonizadores imperialistas do período. Por quê? A ideia de que aquelas sociedades eram inferiores davam aos colonizadores a missão, né, de trazer um marco civilizatório para aqueles povos, né, de forçar aqueles povos a evoluir para o estágio civilizatório. Né? Essa visão, né, muito etnocentrista, ela causou essa interpretação errônea, né, dentro do processo imperialista, justificando maus tratos, justificando exploração das mais diversas formas, escravização e, e muitos absurdos e atrocidades que os países europeus cometeram em suas novas colônias dos séculos XIX e XX. Tá? Então a antropologia não começou muito bem, se a gente for parar para pensar, né? Porque essas questões elas formaram uma cicatriz profunda dentro dos estudos antropológicos, né? Mas ao mesmo tempo que essas cicatrizes surgiram, elas trouxeram um cuidado muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande para os antropólogos do século XX, que começaram o século XX refutando teorias absurdas como estas. E dentro dessa nova antropologia do século XX, percebeu-se um cuidado maior em se analisar a complexidade das estruturas que aquelas sociedades formavam. Então, uma coisa que à primeira vista parecia desorganizada, como os antropólogos evolucionistas achavam, né? Eles olhavam aquela sociedade que não tinha um Estado, que não tinha um meio de subsistência econômica complexo
Eles julgavam e eles achavam que que aquela sociedade era desorganizada, que, que aquele sistema social era um sistema muito simples e que não ia conseguir dar em nada, né? E, de fato, aquilo era um absurdo, porque o que os antropólogos do século XX conseguiram observar, né, dentro dessas sociedades foi uma complexidade muito grande de sistemas de parentesco, de sistemas de organização social, de sistemas econômicos que revelaram muito sobre a forma como a gente olhava esses povos, né? Então, essa questão do evolucionismo social, ele já foi superado, tá? Na ciência antropológica e, e agora a gente tem outras correntes da antropologia que fizeram estudos mais aprofundados e mais complexos, com um método de análise mais apurado também. Tá? A gente tem várias escolas de antropologia. A gente tem a antropologia estrutural, que é que, que tem como seu principal expoente Lévi-Strauss, né? Que inclusive deu aula, foi um dos primeiros professores da área de sociologia na USP, aqui no Brasil, né? A gente tem a antropologia funcionalista, a gente tem a difusionista, a gente tem o estrutural funcionalismo e várias outras escolas da antropologia, né? Cada um com um método diferente de análise, mas todas com o mesmo cuidado, né? De saber olhar para o outro de forma cuidadosa, né? E qual é o método que eles usaram para olhar para o outro, né? Para olhar esse outro e se, e se aproximar, né? Entender essa questão do outro, né? Foi a etnografia, né? O Bronisław Malinowski foi um dos primeiros antropólogos a usar o recurso da etnografia para, para entender melhor essas sociedades. E o que a etnografia prega? A etnografia é o estudo de campo, né? A etnografia ela, ela faz o antropólogo ir até ir até o outro e se aproximar daquele outro, né? Ele se tornar próximo daquele outro e entender quais são as reais estruturas, as reais funções sociais de cada rito, dos sistemas de economia, dos sistemas políticos, dos sistemas de parentesco daquelas sociedades, trazendo uma compreensão muito melhor e mais cuidadosa de todos esses grupos sociais, tá? Então, gravem bem essa questão, a etnografia, né? Que foi acho que um marco na antropologia, né, foram os estudos etnográficos, né, aqueles estudos de campo, que é onde os antropólogos realmente foram entrar em contato com aquelas sociedades e entender como elas efetivamente funcionavam, né, afastados daqueles relatos, né, históricos de exploradores europeus que estavam recheados de etnocentrismo. Tudo bem? É, vocês perceberam que eu falei muito sobre parentesco, né? Acho que parentesco é uma questão que a gente vai trabalhar um pouco também nas próximas aulas, né? Nas próximas aulas eu pretendo falar um pouco sobre cultura, né? E a gente também fala um pouco sobre parentesco também, porque parentesco também é uma área de estudo importante da antropologia, né? Sendo que já era observado por Morgan, pelos antropólogos evolucionistas, que algumas sociedades, né, que eles diziam ser primitivas, elas tinham como estrutura essencial, como marco de organização social, o sistema de parentesco. Né? E a gente vai perceber que nas próximas aulas que o sistema de parentesco em si ele não é tão simples quanto somente uma denominação, né,
a uma pessoa que tem uma proximidade biológica a você. Tá, gente? Eu acho que já deu 30 minutos de aula, eu acho que eu já até falei demais, eu queria até ser mais curto. Eu espero que não seja muito pedante, espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vai abrir para nesses próximos dias para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente falou aqui, sobre o que eu falei aqui com vocês. Tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau, tudo de bom para vocês.